O silêncio depois da festa. Tem uma hora, e não tem aviso, em que o barulho da vida cessa. Não é um evento dramático, não há uma explosão. É sutil, silencioso até demais. Você acorda num dia comum e tudo ainda parece no lugar. O despertador toca, o café sai quente, o trânsito está lá como sempre esteve. Mas há algo diferente. Uma espécie de pausa invisível entre as coisas. Um intervalo sem nome entre o que você faz e o que você sente. Aos 30 e poucos, muitos passam por isso, e quase ninguém fala. É como se o mundo tivesse parado de aplaudir. A festa da juventude, aquela onde tudo era possível, onde os planos soavam eternos e o tempo parecia infinito, acabou. E ninguém te avisou que a última música tinha tocado. Agora o silêncio ocupa o centro. Mas não é um silêncio pacífico, meditativo. É um silêncio que pergunta, uma presença incômoda que surge entre um e-mail respondido e o próximo compromisso, entre a taça de vinho e o scroll no feed. E a pergunta não grita, ela apenas insiste. Você ainda se reconhece aí dentro? A rotina continua, claro, mas ela já não te distrai como antes. Você vai ao trabalho, mas sente que deixou algo em casa. Ou talvez tenha deixado a si mesmo em algum ponto do caminho. Os olhos ainda sorriem nas fotos, mas o sorriso não atravessa o peito. É como se houvesse uma rachadura no vidro, pequena, quase imperceptível. Mas cada vez que você olha de novo, ela cresceu. E o mais estranho é perceber que você mesmo é quem segurava o copo no instante em que ele trincou. Mas será que o problema está no copo ou no que você acreditou que ele deveria conter? Quando o script falha, você seguiu o manual. Estudou, trabalhou, construiu, cedeu. Fez tudo como mandava o figurino invisível, aquele que não foi escrito por você, mas que te cobraram como se tivesse sido. E agora, aos 30 e poucos, percebe que está encenando. A fala é sua, mas o roteiro, não. O mais cruel é que ele não falha de repente. Não há um grande colapso, uma catástrofe que te acorde no meio da noite. O que falha é o sentido, lentamente, como uma luz que vai se apagando sem que ninguém perceba. Você olha em volta e tem tudo o que disseram que era importante, mas não sente nada. Ou pior, sente um vácuo. Esse vazio não é depressão, não é falta de gratidão. É o corpo reagindo à incoerência entre o que você vive e o que sua alma já não suporta sustentar. Você olha para a sua vida e se vê num palco, sob luzes artificiais, ouvindo aplausos que não chegam até o coração. Jean-Paul Sartre escreveu que o homem é o ser cuja existência precede a essência. Ou seja, primeiro existimos, depois precisamos escolher quem somos. Mas o problema é que, muitas vezes, alguém já escolheu por nós. E nós apenas seguimos, porque era mais fácil, porque era mais seguro, ou porque queríamos, desesperadamente, pertencer. A crise existencial não é uma rebeldia tardia, é um alerta de integridade. É a alma batendo na porta do script e dizendo, ei, isso não é mais sobre mim. E agora? Agora vem o momento mais delicado. O que fazer quando tudo que você construiu foi baseado num plano que já não te representa? Mas antes de responder, talvez seja preciso encarar o que esse espelho está refletindo de verdade. A dor de se olhar sem filtros. Existe um tipo de dor que não sangra, mas arde. Não vem de fora, não é visível. Mas quando chega, escava. É a dor de se olhar, de verdade, sem disfarces, sem performance, sem a moldura dourada das expectativas. Nesse momento, as máscaras caem sem estardalhaço. Simplesmente não colam mais. Aquela versão editada de você que aprendeu a mostrar só o lado bom, só o que agrada, só o que funciona, começa a desbotar diante do espelho. E o reflexo que sobra é inquietante. Não porque está errado, mas porque está nu. Você começa a ver as pequenas traições diárias contra si mesmo. Às vezes em que silenciou o que sentia. Às vezes em que sorriu para não confrontar. Às vezes em que aceitou migalhas de atenção, de amor, de sentido, só para continuar pertencendo a um cenário que nunca foi seu. Aos 30 e poucos, essa clareza vem como uma lâmina fina. Não destrói de uma vez, mas corta com precisão cirúrgica tudo aquilo que não é autêntico.
É nesse ponto que muitos tentam correr, voltar ao normal, se distrair, colar os pedaços da persona antiga. Mas já não dá, porque agora você viu. E o que foi visto não pode ser desvisto. Como escreveu Simone de Beauvoir, o problema não é que a vida é curta, mas que frequentemente a tornamos pequena demais. E você começa a suspeitar que talvez a sua vida tenha encolhido dentro de um molde que nunca foi feito para a sua forma. Mas sair desse molde exige mais do que coragem. Exige aceitar que aquilo que você acreditava ser você talvez tenha sido só uma versão domesticada, treinada para agradar, para caber, para não incomodar. E se essa versão precisa ruir, o que sobra? O abismo entre o que você tem e o que te habita. Chega uma hora em que o inventário da sua vida não te impressiona mais. Você lista o que conquistou: títulos, bens, relacionamentos, lugares por onde passou. Mas há um eco que atravessa tudo isso e sussurra: e daí? Essa pergunta não nasce da arrogância nem da ingratidão. Ela brota do lugar mais honesto e reprimido que existe: a alma que não foi ouvida. Você começa a perceber que há um abismo entre aquilo que você tem e aquilo que te habita, entre o que é visível aos olhos e o que pulsa no escuro, entre o que você mostra ao mundo, com orgulho, e o que você esconde até de si mesmo. É nesse ponto que muitos se sentem estranhos dentro da própria vida, como se estivessem morando em uma casa bem construída, mas que nunca foi lar. Como se estivessem usando roupas que caem bem, mas que não pertencem ao corpo. E é aqui que a palavra sucesso começa a desbotar. O que é sucesso, afinal, se tudo ao redor parece pleno, mas o dentro parece oco? Schopenhauer disse: a vida humana oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Mas talvez exista um terceiro ponto nesse movimento. O momento em que percebemos que o tédio é, na verdade, saudade de nós mesmos. E essa saudade é sutil. Ela aparece nas noites em que tudo está bem, mas você não dorme. Nos dias em que tudo está certo, mas você não sente. Nos momentos em que você se pergunta: se tudo isso não me preenche, quem sou eu então? Essa pergunta abre uma fenda, e por essa fenda começa a entrar uma luz que ilumina o que você evitou por anos, que talvez você tenha construído uma vida inteira ao redor daquilo que não era essencial. E quando essa estrutura começa a desmoronar, o que resta embaixo dos escombros? A desconstrução como libertação. Há um instante em que tudo desaba, mas o barulho não vem de fora. É interno. Não é o mundo que cai, é o teatro interno que desmonta peça por peça, enquanto você assiste, ainda tentando manter a pose, a voz firme, o riso social. E, no entanto, esse colapso não é uma tragédia, é um parto. O que desmorona agora não é a sua vida. É a ilusão de que ela precisava ser perfeita para ter valor. São as certezas herdadas, os papéis decorados, os deveria ser que você empilhou como tijolos para se proteger de si mesmo. É aqui que muita gente se assusta. Porque o chão falso ruiu, mas o chão real ainda não apareceu. É um território de transição, onde nada é mais como antes, e ainda não se sabe o que vem depois. É aqui que nasce a crise espiritual silenciosa. Você já não acredita no que acreditava, mas ainda não descobriu no que crer. Já não quer voltar, mas ainda não tem forças para seguir. Fica no meio, flutuando, despido de respostas. Mas acredite, esse lugar, por mais desconfortável, é sagrado. É nele que o eu antigo é finalmente enterrado, e não com violência, mas com honra, porque ele te trouxe até aqui. Mesmo limitado, mesmo condicionado, ele fez o que pôde. Mas agora não dá mais. Como escreveu Carl Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos encontrando como destino. E o destino, nesse caso, é o colapso necessário para que algo novo possa nascer. Não do zero, mas do vivo. A desconstrução é dolorosa, mas é nesse processo que você começa a descobrir o que é seu e o que era só ruído. E uma vez que a poeira baixa e a estrutura antiga vira pó, é possível ver algo que antes estava encoberto. A beleza da travessia. No começo, o vazio parece o inimigo. Você tenta preenchê-lo com o que sobrou. Distrações,
hábitos antigos, conselhos prontos, mas ele permanece. Silencioso, denso, imenso. Não exige respostas, só presença. Mas então, num desses dias comuns em que você não espera nada, algo muda. Não é uma revelação, é um detalhe, um respiro mais fundo, uma tarde que parece mais longa, uma vontade de não fugir de si. E aí você percebe, o vazio não quer te devorar, quer te devolver. É na travessia que a vida ganha outra textura. Menos barulho, mais verdade. Menos controle, mais entrega. Menos pressa, mais escuta. Você começa a se reconectar com coisas que antes pareciam pequenas demais para merecer atenção. O jeito que a luz entra pela janela, o silêncio entre duas frases, a sensação de estar só e estar bem, e percebe que há algo profundamente vivo acontecendo dentro de você, mesmo sem um roteiro claro. É como se algo estivesse sendo costurado no escuro, ponto por ponto, com a paciência que o mundo desaprendeu a ter. Nietzsche escreveu: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E agora, talvez pela primeira vez, você não quer mais fugir do caos, quer habitá-lo. Quer sentir tudo o que ele veio ensinar. Porque a travessia não é um caminho com destino. É o próprio renascimento em movimento. E nesse silêncio fértil, uma nova presença começa a emergir. Não mais quem você era, mas quem sempre esteve ali, esperando ser descoberto. O renascimento sutil. O renascimento não é como nos filmes. Não tem trilha sonora épica, não tem aplausos, não vem com uma nova identidade ou um eu pronto para mostrar ao mundo. Ele acontece devagar, num silêncio tão fino que só se ouve quando o ego para de gritar. Você não acorda num dia dizendo "me encontrei". Você apenas para de se perder. O novo não chega como um estrondo. Chega como um reencontro. Um lugar dentro de você que já conhecia a estrada, mesmo quando você jurava estar perdido. Agora ele fala, com uma voz que não precisa provar nada. E você escuta. Há um tipo de paz que não nega o caos, que não precisa de grandes respostas. É a paz de estar inteiro mesmo fragmentado, de não saber o futuro, mas não temer o agora. Você começa a fazer escolhas menores, mas mais autênticas. Começa a dizer não. Começa a dizer sim, mas só quando é sim de verdade. O mundo ainda é o mesmo, mas seus olhos não são mais. Houve dor, sim. Houve ruína. Mas agora há raiz. Como disse Clarice Lispector, sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. E agora, você não precisa mais que te vejam. Porque, enfim, você se vê. Há nesse olhar, pela primeira vez em muito tempo, não há julgamento. Só uma aceitação mansa, como quem volta para casa depois de uma longa viagem e encontra tudo diferente, mas finalmente em paz. Chegar até aqui já revela algo importante. Você está disposto a olhar de verdade. Nem sempre é fácil, e por isso mesmo merece atenção. Se essa conversa mexeu com algo em você, saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. Aqui a gente tenta entender junto, sem fórmulas prontas, sem enrolação. Se quiser continuar essa jornada de questionamentos reais, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe o que te move. É nesse diálogo que a profundidade acontece. Nos vemos no próximo vídeo.